Eu não sei vocês, quando eu morava em São Paulo, e até mesmo no Rio de Janeiro, eu passava muito tempo no trânsito. Acontece isso aqui em Porto Alegre também com você? Alguém fica muitas horas no trânsito aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Tá bom, muitas horas foi demais, né? Meia hora no trânsito, pelo menos por dia, para ir de um lugar para o outro. Foram mais mãos. Mais de meia hora, 15 minutos no trânsito. Deixa eu ver aqui. Quem não pega trânsito nenhum, nunca. Bem-aventurados sois. De vez em quando eu pego um trânsito mais longo, quando vou fazer uma visita do outro lado, mas o trânsito da minha casa até aqui na igreja geralmente é bom, geralmente é rápido. Chego na igreja aqui em 8, 10 minutos, no máximo 15. E para levar a Isa na escola também é mais ou menos esse tempo. Mas eu criei um hábito lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, que é sempre que estiver no carro, né, e tiver oportunidade, eu ouço ali uma mensagem, ouço uma música, ouço um podcast. Né, e a gente vai tendo ali informações, meditação, refletindo. Né, então a gente passa ali. Eu decidi fugir do rádio de notícias. Porque eu percebi que eu entrava no carro, ligava o rádio de notícias e eu já estava viciado nisso. Eu fazia isso frequentemente. Queria saber o que estava acontecendo todos os dias. Mas eu percebia que aquilo me deixava mais ansioso e agitado para o meu dia e que, depois de um tempo, ainda mais quando você está horas no trânsito, as notícias começam a se repetir, né? As notícias começam a repetir e aquilo eu passava o dia pensando naquelas notícias. Eu falei, não, preciso mudar. Preciso alimentar a minha mente logo de manhã com outra coisa. Aí eu mudei. Coloquei outras coisas. E quando eu levo a Isabelle na escola de manhã, todo dia ali no Capa, a gente já fez várias coisas, né, Isa? A gente já foi ouvindo a meditação do Rodrigo Silva esse ano. Ano passado era o pastor Carnassali que fazia a leitura. Nós, ultimamente, ela nem sabe, mas a gente está fazendo um estudo bíblico no carro. Então a gente vai conversando sobre temas relacionados à Bíblia. E quando eu não estou com ela, de vez em quando eu ponho ali um podcast que chama BBC Lê, que é ler artigos que saíram na BBC. Esses dias eu ouvi um podcast, um desses da BBC Lê, e o título da matéria que estava sendo lida ali era a seguinte: Aristóteles não é simplesmente o filósofo mais importante, mas o ser humano mais importante que já viveu. Quando eu vi esse título, eu falei, tá pesado, né? Preciso conhecer mais esse Aristóteles, então, se ele é o considerado o homem mais importante que já viveu. Eu não conheço tanto ele assim. E aí fui ouvir a matéria. E é bem interessante a matéria, que vai mostrando tudo que Aristóteles desenvolveu ali, né, séculos antes de Cristo, o pensamento, como ele plantou algumas sementes de ideias filosóficas que até hoje são muito importantes. E no meio daquela matéria, né, o autor daquela matéria, John Sellers, teve uma frase que me chamou bastante atenção, me fez ficar reflexivo e me instigou para a mensagem de hoje. A frase que foi dita se tornou o título do sermão. A evidência triunfa sobre a teoria. Quando eu ouvi essa frase, falei, opa, essa frase tem coisa nessa frase, né? A evidência triunfa sobre a teoria. E no artigo ali, diz que Aristóteles ele gostava de ir para a praia, lá na ilha grega de Lesbos. Ele ia na praia, ficava com água até a cintura, pegava os animais marinhos que ele encontrava ali, estudava, analisava, tentava entender como que funcionava, como que era, que não era. E o escritor diz que ele lançou as bases que mais tarde se desenvolveram como sendo o método científico. Construção de teorias e testar as teorias com base nas evidências. E, na verdade, essa frase, a evidência triunfa sobre a teoria, não é
não é de Aristóteles. Essa frase é de Richard Feynman. Richard Feynman, que é um renomado físico, teórico, ganhou o Prêmio Nobel em Física em 1965. Rosalvo deve conhecer. E, na verdade, o método científico como nós temos hoje na academia, ele foi bem estabelecido, né, e lançado as suas bases por Francis Bacon, né, considerado ali por muitos o pai da ciência moderna. E desenvolveu um método científico que mistura experimentação e coleta de dados. E apesar de eu usar o título do sermão, a mesma frase, né, que foi dita por Richard Feynman, eu discordo da matéria. Não sei você. Apesar de Aristóteles ter sido um filósofo realmente muito influente na nossa sociedade até hoje, para mim, Jesus foi o ser humano mais importante que já viveu. E eu não estou falando somente do ponto de vista religioso. Apesar de nós concordarmos que o maior presente que Jesus deu para a humanidade foi a salvação e a possibilidade de vida eterna em um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver dor, sofrimento, morte ou lágrimas, o seu grande legado para a humanidade foram homens e mulheres que pela sua graça viveram como ele viveu. Vulgo discípulos. Esse foi o seu legado para a humanidade. Na sua grande comissão aos discípulos, antes de ele ir para o céu, ele deixou muito clara qual era a sua ordem, qual era a sua vontade para eles. Vocês farão outros discípulos. É isso que eu quero de vocês. Escolhi vocês 12 para viverem comigo 3 anos e meio, compartilharem a vida comigo, observarem como eu vivo, como eu sou, como eu ajo, como eu falo, para que vocês vivam como eu vivi e vocês ajudem outras pessoas a também serem e viverem como eu vivi. Então, assim como vocês foram os meus discípulos, eu quero que vocês façam outros discípulos. Meus discípulos, discípulos de Jesus. E vocês vão batizar esses discípulos, assim como vocês foram batizados. E vocês vão ensinar esses discípulos a obedecer tudo que eu ordenei para vocês. Assim como vocês aprenderam de mim, vocês vão ensinar também aos seus discípulos. O grande legado de Jesus Cristo para a humanidade foram seus discípulos. Infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas dando mau testemunho do cristianismo. Eu lembro muito bem no período de faculdade, nós tínhamos ali semana de teologia, era bom demais. Faculdade de teologia, semana de teologia, né? E a gente passava uma semana inteira tendo capela com um convidado de fora. E naquele ano o convidado era um professor de teologia focado em escatologia, que veio lá da Universidade de Andrews. E me fugiu o nome dele agora. Se eu lembrar, eu falo. E eu lembro muito bem que ele estava falando sobre a relevância da mensagem dos 3 anjos, a relevância da mensagem adventista no contexto do mundo em que nós vivemos hoje, no contexto das 3 grandes religiões monoteístas que envolvem a maioria da população mundial. Nós temos aí o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, as 3 grandes religiões monoteístas. E ele estava mostrando como a nossa mensagem ela se conecta com essas 3 grandes religiões. Como nós temos pontes que abrem caminhos para que haja conversa, haja diálogo, haja testemunho para essas grandes religiões. E eu lembro muito bem ele falando assim, se você conhecer alguém que é muçulmano,
e ele perguntar para você o que você é, em que você acredita. Ele falou assim: não responda que você é cristão. Por quê? Porque, infelizmente, a visão que eles têm no mundo islâmico dos cristãos é a visão daqueles que não obedecem à lei, aqueles que comem de tudo, independente do que a Bíblia diz, daqueles que são infiéis. Eles olham os cristãos como infiéis. Eu falei, que coisa, né? Ele falou assim: não se apresentem como cristãos, apresentem-se como adventistas do sétimo dia. Sabe por quê? Porque ele vai olhar para você e falar: o que é isso? Nunca ouvi falar de adventistas do sétimo dia? Adventistas do sétimo dia são pessoas que estudam a Bíblia, buscam viver os seus princípios, acreditam que Deus é um grande juiz e irá fazer justiça, obedecem às leis que existem na Bíblia, inclusive as leis de saúde também são importantes para nós. Não bebem bebida alcoólica. E aí você vai criar pontes. Então é a mesma coisa que a gente também faz. A gente também acredita nisso. Também acreditamos que Deus irá trazer o juízo, que Deus é justo, que devemos obedecer às leis de Deus. Pontes. Infelizmente, o cristianismo como um todo tem dado mau testemunho de Jesus Cristo. E por esse mau testemunho, eu não digo de todos, ok? Não quero generalizar todos os cristãos. Mas infelizmente, pelo mau testemunho de alguns, muitas pessoas se fecham, não para denominações, mas se fecham até mesmo para a Bíblia. E se tem um único jeito que nós podemos conhecer a Deus livre de ideias humanas, é estudando o que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, o que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. E eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, nos minutos que me restam ainda, 5 evidências de um verdadeiro discípulo de Jesus. 5 evidências. E nós vamos usar declarações da Bíblia para encontrarmos essas 5 evidências do verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira delas, a primeira evidência é que o discípulo de Jesus deixa tudo para trás e segue o Mestre. O texto bíblico diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O discípulo de Jesus, ele não coloca nada como sendo mais importante do que Jesus. Se for necessário escolher entre algo e Jesus, ele renuncia aquilo e fica com Jesus. Porque ele encontrou em Cristo o tesouro mais precioso, diante do qual tudo perde o valor. Se eu preciso de Jesus e mais alguma coisa para ser feliz, para ser realizado, para estar bem, algum problema há. Talvez eu não conheci Jesus de verdade. Talvez eu não tive um encontro real. Porque quando eu encontro Ele, eu não preciso de mais nada. Perceba que eu não preciso jogar tudo fora, eu não preciso viver uma vida sem nada. Mas eu não posso colocar nada aos pés de Cristo. E eu gosto muito do texto de Paulo. Paulo, ele diz assim, para mim, o que era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Se tornou pequeno. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, as que considero lixo para ganhar a Cristo. E aqui, gente,
a gente não está falando somente de coisas, porque Paulo aqui ele não está falando necessariamente de coisas que ele tinha, que ele deixou para trás. Paulo aqui, antes de afirmar o que ele afirmou, ele disse que ele era hebreu de hebreus, ele era fariseu, que ele tinha um alto cargo entre os fariseus, reconhecido, estudou nas grandes escolas, e ele carregava tudo isso como sendo algo muito precioso para ele. Mas ele percebeu que quando ele conheceu Jesus, tudo isso não tinha valor comparado com o conhecimento do próprio Jesus Cristo. Diante da salvação, da realidade da salvação, nossas obras, nosso status, nosso conhecimento acadêmico, não é isso que nos dá a salvação. Tudo isso fica em segundo plano, porque Jesus, o conhecimento de Jesus, como Paulo disse, né, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus torna todas as outras coisas menores. Primeira característica do discípulo verdadeiro: deixa tudo para trás. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não quer dizer que você não vai ter mais nada, mas as outras coisas serão acrescentadas por Deus dentro da necessidade do plano que Ele tem para a tua vida. Segunda característica do verdadeiro discípulo de Jesus: o discípulo de Jesus permanece na palavra de Jesus, na palavra de Deus. E o texto bíblico diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Permaneça na palavra. O discípulo de Jesus, ele não é cristão apenas porque ele acha bonito o Jesus histórico, porque ele acha bonito as ideias que são faladas por aí sobre Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele permanece na palavra de Deus e na palavra de Jesus. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Medito na tua palavra, na tua lei de dia e de noite. Quanto tempo nós temos passado em contato com a palavra de Deus? Não tem discípulo de Jesus sem palavra. O apóstolo Paulo, em carta a Timóteo, ele diz assim, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras são o que nos tornam sábios para a salvação em Cristo Jesus. E diz mais: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe discípulo de Jesus sem a palavra. O discípulo de Jesus permanece na palavra. Terceira característica do verdadeiro discípulo de Jesus: o discípulo de Jesus morre para o eu. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pergunto para você, o que quer dizer tomar a sua própria cruz? O que quer dizer isso? É bonito, né? Sim, a frase é bonita. Mas o que quer dizer isso, gente, na prática? Tomar a sua própria cruz. Quem devia morrer na cruz que Jesus carregou?
Nós. Quem morreu na cruz que ele carregou? Quem deve morrer nessa cruz que o discípulo de Jesus deve carregar? Palavrinha, né, Odete? 2 letrinhas. Mas que fazem um estrago. Eu quero, eu gosto, eu preciso, eu acho, eu consigo. Palavra de Paulo aos Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O discípulo de Jesus precisa tomar a sua cruz para que o eu morra a cada dia e Cristo possa viver no lugar do eu. Não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros sermões que eu preguei aqui sobre o batismo do Espírito Santo. Eu sei que eu preguei na Barra antes de vir para cá, foi o último. A gente muitas vezes quer o batismo do Espírito Santo pelo poder, para fazer coisas maravilhosas. Mas a gente esquece que batismo é símbolo de morte, sepultamento e novo nascimento. O batismo diário do Espírito Santo é diariamente eu me colocar na presença de Deus e deixar o meu eu morrer. O eu morre, sepulta o eu. E a nova natureza de Cristo assume o controle da minha vida naquele dia. Eu conversei sobre isso essa semana com alguns amigos. E achei interessante como se conectou com o nosso sermão de hoje. E vou dizer, isso daí não é só o membro de igreja que precisa não, viu? O pastor precisa, e muito. E não é só durante a semana não, viu? É sábado de manhã também. Antes de vir para a igreja. Hoje saindo de casa, no carro, vindo para cá. Rolou ali uma tensão no carro. Na hora eu lembrei da conversa que eu tive essa semana e falei, pá, hoje o eu não tinha morrido ainda não, Senhor. O eu morre agora. Assume o controle. Assume o controle, porque se o eu estiver no controle da minha vida, não vai dar bem. Como? Não é pensar em terceira pessoa. É buscar a vontade de Deus e não a minha vontade. É entregar a minha vontade nas mãos dele para que seja feita a vontade dele. É o que está na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Na terra como nos céus. A vontade de Deus prevalecer. O eu entrega. O verdadeiro discípulo de Jesus precisa morrer para o seu eu. Quarta característica. O discípulo de Jesus dá muito fruto. Coisa boa, fruto, né? Ainda mais esse verão. Na semana que a gente teve aqui dos 10 dias, a Simone comprou umas frutas bem madurinhas e fez o geladinho para as crianças tomarem. Só de fruta batida. Que delícia. Eu tomei vários. E as meninas ficaram tomando depois, né? Um monte. Melancia, manga. Tava muito bom. Como é bom, como é saboroso o fruto. Como é triste uma árvore frutífera que não dá fruto, não é verdade? Eu lembro que a gente tinha... Lembro agora, era uma mangueira. Acho que era uma mangueira que a gente tinha em casa. É isso mesmo. Lá em Engenheiro Coelho, onde eu estudei teologia, a gente casou, foi morar lá, bem no comecinho do casamento. Tinha uma mangueira bem na frente assim de casa. Mangueira e um abacateiro. O abacateiro, dava muito abacate. E aqueles abacates grandes, sabe? Amanteigados, uma delícia. A mangueira era linda, grande, cheia de folhas. Não dava uma manguinha.
Nenhuma. Era uma mangueira bonita. A sombra dela até valia a pena, mas ela não dava fruto. O que aconteceu com a mangueira? Hoje, se você for lá em Engenheiro Coelho na casa, você vai ver o abacateiro lá, firme e forte. Mas não tem mais a mangueira. Cresceu, 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 matava toda a grama que tinha no jardim, sugava todos os nutrientes do solo, mas não dava uma manguinha. Não existe mais. O objetivo de uma árvore frutífera é dar frutos. O objetivo de um discípulo de Jesus é dar fruto. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E aí, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Pergunto para você, existe discípulo de Jesus que não dá fruto? Sim ou não? De acordo com esse texto aqui, sim ou não? Quando nos tornamos discípulos de Jesus? Quando o fruto começa a surgir. Esse está conectado na videira. Esse está conectado em Jesus. Esse está produzindo o fruto. E, gente, quando a gente fala de fruto, a gente lembra logo do fruto do Espírito, né? E eu concordo que realmente o cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa ter na sua vida o fruto do Espírito, cada vez mais. Cada vez menos as obras da carne, cada vez mais o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito é nada mais nada menos do que uma descrição de como Jesus é. Amor, paciente, bondoso. Não se preocupa só com seus interesses. Equilibrado. E o que são as obras da carne? Uma descrição de como o inimigo de Deus é. Quando a pessoa se conecta a Jesus, ela permanece em Cristo, na sua vida, precisam começar a ser manifestados. A gente chama de frutos, mas é o fruto, né? O fruto do Espírito precisa ser manifestado. Se nós não estamos nos tornando a cada dia mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o diabo, para usar todas as palavras aqui, não ficar ninguém com dúvida, nós não estamos sendo verdadeiros discípulos, nós não estamos conectados em Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis, palavras de Jesus. E quinta característica do verdadeiro discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus ama como Jesus amou. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Como? Se tiverem o quê? Amor uns aos outros. Não é pela roupa que eles vestem, não é pelas características físicas que eles têm, não é por onde vão, onde não vão. Que Jesus usou para caracterizar os seus discípulos é a maneira que eles amam uns aos outros. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E mais, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. As pessoas precisam ver o amor de Jesus em nós. As pessoas precisam enxergar em mim alguém que ama como Jesus amou. Alguém que se importa com as pessoas, alguém que está atento às necessidades. Nós temos uma mensagem poderosa para ser pregada a todo mundo.
Nós temos uma mensagem que envolve graça, juízo, salvação, mas as palavras dessa mensagem precisam ser comprovadas pelas atitudes daqueles que as pregam. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus precisam também ter o quê? O testemunho de Jesus. Viver como ele viveu, andar como ele andou, amar como ele amou. E eu vou dizer para você, nós temos vivido dias complicados. E eu não estou nem me referindo ao calor que a gente está passando nesses últimos dias. Está complicado mesmo. Eu estou com a boca seca aqui, não é só de falar não, é porque está quente. Estou pensando na minha garrafinha de água que eu esqueci ali dentro da sala. E eu vou dizer para você como é importante ter água para beber nesses dias, não é verdade? Se a gente está com tanta sede, gente, que você chega num lugar assim que você quer beber um suco, um refrigerante, não, eu quero uma água fresquinha. Ali, ó. Já levantaram a garrafinha para mim aqui, ó. Tá me fazendo inveja. Quem está com sede precisa de água. E como é bom beber água quando nós estamos com sede, não é verdade? Obrigado, meninas. Só tem um problema com essa minha água. Eu enchi ela ali no bebedouro, que trouxe a água da caixa, que está quente. E a garrafinha térmica fez bem o trabalho dela. Manteve quente. Bem quentinha. Gente, como é bom beber água quando a gente está com sede, não é verdade? Hoje de manhã, quando eu abri meu celular, no aplicativo da Bíblia, talvez muitos aqui tenham. Não foi hoje não, foi ontem, desculpa. Apareceu aquele texto de Isaías, né? Quem está com sede, né? Todos vós que têm de sede, vinde às águas. Vinde às águas. Quem tem sede, vinde às águas. E eu fiquei pensando na realidade de tantas pessoas que nesse final de semana estão buscando saciar a sede da alma com coisas que não são a água viva. Estão buscando preencher o vazio que existe no coração com divertimentos que não são a verdadeira alegria. Que na quarta-feira de cinzas é o que realmente é cinzas. Não sobra nada. Tantas pessoas que estão precisando que os cristãos que estão ao seu redor transbordem a água viva que tem. Precisando que os cristãos que estão ao seu lado vivam como Jesus e não apenas saibam informações sobre Jesus. Precisando de discípulos verdadeiros de Jesus que vivam o amor e alcancem os seus corações, saciem a sua sede com a água viva. E eu quero dizer para você, eu quero ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu quero ser uma fonte a jorrar para as pessoas que estão sedentas ao meu redor. Eu quero ser alguém que não apenas guarda os mandamentos de Jesus, mas vive o testemunho de Jesus, como ele viveu. E ajuda outras pessoas a se tornarem também discípulos de Jesus. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração. Eu quero saber, você também tem esse desejo? Você também gostaria de viver o plano de Deus para você? Nós falamos de 5 características. Eu quero relembrar uma por uma para que nós possamos finalizar esse culto com um compromisso pessoal com Jesus. E se você quiser viver essas 5 características na tua vida, eu convido você a ficar em pé ao final da 5ª. O Pedrão já estava levantando rápido ali. Eu sei que tu atende rápido apelo, tu é coração. Primeira característica, o discípulo de Jesus deixa tudo para trás. Eu quero deixar tudo em segundo plano para que Cristo seja o primeiro na minha vida. Segunda característica do verdadeiro discípulo de Jesus, ele permanece na palavra. Eu quero permanecer diariamente na palavra de Deus.
para ter um relacionamento pessoal com Jesus através da revelação e não através daquilo que eu acho que é Jesus Cristo. Terceira característica do verdadeiro discípulo de Jesus: o verdadeiro discípulo de Jesus morre para o eu diariamente, para que Cristo viva e assuma o controle da sua vida. Eu quero morrer diariamente para que Jesus assuma o controle da minha vida. Quarta característica: o discípulo de Jesus dá muito fruto. Eu quero ter o fruto do Espírito na minha vida. E não somente isso, eu quero que a minha vida e o meu ministério frutifiquem em outros discípulos para Jesus. E quinta característica: eu desejo amar como Jesus amou. Se você tem no coração o desejo de viver o verdadeiro discipulado seguindo a Jesus, eu quero que você fique em pé. Amém. Deus seja louvado. Amém. Você que está em casa também, fique em pé aí. Não importa que você está na sala da sua casa, está em algum outro lugar, fique em pé. Se você aceita esse convite de Jesus para ser um discípulo de Jesus. Porque eu tenho certeza de que isso não somente é o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida, mas que Deus quer usar você e a mim para sermos uma fonte da água viva para as pessoas ao nosso redor. Mas a gente só pode transbordar se a gente estiver cheio. A gente precisa estar cheio. Não é só um pouquinho não, gente. Um pouquinho lá no fundo do copo não transborda. Tem que estar cheio. Preenchido pelo Espírito, preenchido por Jesus. Feche seus olhos, querido e amado Pai Celestial. Muito obrigado porque Tu enviaste o Teu único Filho amado para este mundo. Para Ele morrer no nosso lugar. Nos dar a salvação, a vida eterna. E obrigado, Jesus, porque Tu não apenas morreste por nós, mas Tu nos chamaste para sermos Teus discípulos, para vivermos como Tu viveste. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu derramas sobre nós a promessa do Pai, o Espírito Santo, para que isso seja uma realidade na nossa vida. Reconhecemos que por nós mesmos, pelo nosso esforço, nós não conseguimos. Podemos até fingir por um tempo. Mas quando surge alguma situação, uma adversidade, a nossa reação revela quem na verdade está no controle aqui dentro, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Que o Senhor nos dê o privilégio de estarmos cheios do Senhor Jesus, a água viva, para que possamos transbordar. Pessoas sedentas ao nosso redor, Pai. Enquanto nós estamos aqui na Tua casa, enquanto nossos irmãos estão em algum retiro espiritual, tantos dos Teus filhos estão tentando matar a sede da alma com água suja. Precisam da água viva, Senhor. Usa-nos, preenche-nos, nos faça transbordar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.